Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma mãe que eu admiro bastante. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, e inclusive as nossas crianças. E ela viveu num contexto terrível, um contexto de medo, obrigada, amada, de dor, tristeza, perseguição, mas ela não recuou, ela não se amedrontou. Pelo contrário, ela foi uma mulher usada por Deus, estrategista, criativa. E é assim que a gente quer que as mães sejam. Eu não, o Senhor. Amém? Nós estamos aqui falando de Joquebede, a mãe de Moisés. Joquebede viveu no Egito como escrava. Ela e seu marido, pai de Moisés. E enquanto na escravidão a gente imagina que haja um medo e a pessoa se encolha, seja reduzido, os judeus, os hebreus, cresciam e se multiplicavam assustadoramente, a ponto de amedrontar o faraó. E o faraó, com medo dessa multiplicação terrível, grande, enorme, criou 3 planos maléficos. Primeiro, capatazes, vocês vão apertar mais ainda esses escravos. Mais serviço, vai bater, mais horas de trabalho. Não surtiu efeito. Nascia mais hebreu. É assim o povo de Deus, né? Multiplica. Amém? O segundo plano, nenhuma criança mais poderia nascer do sexo masculino. E aí amedrontou mais ainda. As famílias ficaram num terror terrível. Porque e agora? Meu filho vai ser morto? Eu estou gerando. Mas se for menino, ele morre. E o triste do faraó, aquele opressor naquela época, chama parteiras. E 2 delas se destacam, Sifrá e Puá. E ele diz para elas e orienta: não deixe nenhum menino do sexo masculino nascer vivo. E assim, o tempo foi passando, os meninos iam nascendo, e as 2 parteiras, guiadas por Deus, dizem que elas são egípcias, outros dizem que elas são hebreias. Bom, não importa, o que importa é que elas tiveram temor de Deus. E mesmo quando as mulheres hebreias iam dar à luz, os meninos nasciam. E elas chegaram e informaram ao faraó: não podemos fazer nada. Aquelas mulheres são muito ligeiras, rápidas na hora de dar à luz. Quando a gente chega, as crianças já têm nascido. Aí entra o terceiro plano, daquele faraó maldito, que não queria, de maneira alguma, que a geração do Rei da Glória chegasse, a descendência. Ele queria impedir. Era o povo de Deus. Agora ele dá a terceira sugestão. Como vocês não conseguem deixar essas crianças não nascerem, nós vamos jogar. Elas nascem, mas nós vamos jogá-las no Rio Nilo. Imagine uma família, uma mãe por excelência, está com o seu bebezinho no colo e, de repente, vem aquele monte de soldados, invade a casa e tira e lança as crianças. No Rio Nilo tinha o quê? Jacarés, tinha bicho, tinha um monte de bicho para comer essas crianças. E eu fico a imaginar. Eu já fui professora de departamento infantil durante 15 anos. Então, eu amo imaginar como era a cena daquelas casas, daquelas mães,
E eu fazia isso com as minhas crianças, estou fazendo com vocês agora. Imaginem como estavam aquelas mães naquela época, temerosas, se escondendo com seu filho para aqueles guardas, aqueles exércitos de Faraó não pudessem tirar aquelas crianças e lançá-las no rio. E essa mãe, e essa mulher, chamada Joquebede, cheia de fé, cheia de coragem, criativa, cumpriu uma missão especial dada por Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10. Se puder publicar ali, também será ótimo, né? Êxodo 2, diz assim a palavra do Senhor. E foi um homem da casa de Levi e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche e pôs o menino nela. E ela o colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha do Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E e tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha do Faraó: devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela o levou à filha do Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela chamou seu nome Moisés, e disse: porque eu tirei da água. Amém? Você veja a sua Bíblia aberta para a gente poder ir vendo aquilo que realmente marcou a vida de Joquebede. E eu destaco uma coisa aqui para vocês. Quando eu me preparava essa mensagem, eu fiquei: onde é que está aparecendo o nome de Joquebede nos primeiros capítulos deste livro? Se foi Moisés que escreveu esse livro de Êxodo. Mas não, só aparece no capítulo 6. Não é? O nome dela só aparece no versículo 20. Mas isso não importa. Sabe por quê? Porque Joquebede, ela trabalhou em silêncio. E o tema de hoje é o silêncio de Joquebede. Durante 9 meses, Joquebede estava gerando aquela criança em silêncio. A família toda unida. Presta atenção, a família unida. Porque os pais de Moisés, Joquebede e Arão, já tinham 2 filhos, Arão e Miriam. E eles viviam, naquele período, silenciosamente aguardando o nascimento da criança. Engravida, 9 meses, e aí? Nasce a criança. E a família silenciosamente guarda aquela criança por 3 meses. E eu fico imaginando assim: meu Deus, como é que esse pai sai de casa para trabalhar e deixa essa criança com a mãe e uma irmã? E ele diz assim: cuidado, não deixe essa criança chorar. Os guardas de Faraó poderão entrar aqui, tomar essa criança e lançá-la no rio. E esse silêncio de Joquebede abafava o choro. Dizem até que a irmãzinha dele tocava tamborim, dançava, cantava para abafar o choro do bebê.
Mas aí eu pergunto a você, que situação essa mãe passou, não é? Mas quando ele diz que ordena matar para lançar no rio, aí quando eu não posso mais, entra a estratégia divina do Senhor. Eu me afasto dessa cena e deixo Jesus, o nosso Deus poderoso atuar. E apresenta uma solução. E começa silenciosamente Joquebede a tecer cesto de junco de palha. Ao olhar assim, alguém diz assim, poxa, mas o que é que um cesto de palha vai servir para a salvação dessa criança? É frágil. Não pode acontecer nada. Mas aí a gente lembra de fases passadas. Todo mundo dizia que Noé era um doido. Estava fazendo o quê? Um barco no meio do deserto. Mas ele salvou a sua família do dilúvio. Aleluia, glória a Deus. E mais, um menino, um jovem, vem sem nenhuma habilidade de ser um guerreiro, mata um gigante. Quem? Davi. Usando o quê? Uma funda e uma pedra. Para Deus, ele usa quem ele quer, como ele quer e quando quer, amém? E eles querem usar, e ele quer usar vocês, mulher. Deus é extremamente maravilhoso. E a fúria de Faraó crescia de um modo tão terrível, que ele, nessa ânsia de não querer que a raça, que o povo hebreu crescesse, só pensava em matar. E quando isso acontece, nós temos certeza que a mãe verdadeira, ela sempre cuida dos seus filhos, se protege. E ele, inclusive, dá as estratégias. E a gente lembra de uma coisa, aquelas duas parteiras preferiram o quê? Obedecer. Obedecer a quem? A Deus. Porque está lá em Atos 5:29, quando diz assim, mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Elas desobedeceram a um decreto de Faraó. Não é verdade? Mas Joquebede, já com seu filhinho nos braços, chega num tempo que não tem como mais guardar aquela criança. São 3 meses. Continua silenciosamente tecendo aquele cesto. E seu único propósito é protegê-lo. E assim ele fez. Pela fé, toda a família se uniu naquele momento. Porque, às vezes, as famílias se dividem. E quando há divisão, não há prosperidade. Quando há divisão, não há avanço no reino de Deus. Família dividida não prospera, amados. Pela fé, aquela família não temeu. Ocultou até quando pôde. Depois não deu mais, né? E aí fico pensando como deve ter sido difícil. Porque o inimigo oprimia. E quem era o grande gigante daquela época? De Davi era Golias. E de Joquebede? Faraó, com toda a sua tropa. Para amedrontar, para colocar medo, terror. Mas a gente sabe que, apenas um parêntese para vocês saírem daqui mais ainda com algumas informações. Joquebede significa a glória de Jeová. Não deixa que essa glória desapareça da sua casa, da sua família. Pai, mãe, sem a glória do Senhor, a Shekinah de Deus tem que parar sobre essa igreja. Sobre os líderes, sobre as mães, sobre os pastores, a fim de que haja avanço, progresso, a fim de que haja salvação. E foi o que aconteceu. Preparado o cestinho, lá foi, e eu imagino, silenciosamente, Joquebede e Miriam, com aquele cestinho, pedindo a Deus, Senhor, não deixa que essa criança chore. E lá colocou as margens do rio. Eu imagino que até ele sabia
a hora que essa princesa tomava banho. Porque o rio Nilo era sagrado, né, pastor? E as pessoas iam ali se limpar, iam ali receber. E eu também fico a imaginar, será que ela não estava pedindo um filho? E, ao ver aquele cestinho, pede que as suas servas o tragam para perto dela e pede para abrir. E, ao abrir, vê uma criança linda, formosa, atraente, chorando. Por que não chorou antes? Não veio do caminho de casa até a beira do rio? Deus é tremendo. Ele não permite. Quando a estratégia é dele, ele faz o melhor. Amém? E assim aconteceu. E ela se encantou por aquele menino. A mãe Joquebede sabia que ele era tão especial que não largava. Ela voltou para casa silenciosamente. Ela poderia dizer assim, eu estou esperando o pior. Será que alguém encontrou meu cestinho, meu filho? Ou será que algum jacaré, um bicho, comeu o meu filho? A mãe estava ali, sem saber o que era. De repente, quem chega saltitante, gritando, Miriam. Por quê? Porque ela astuciosamente, inteligentemente, ficou de longe, só olhando a princesa pegar aquele cestinho. E, ao perceber o interesse e o entusiasmo da princesa, chega junto e pergunta, quer que eu traga alguém para amamentar e para cuidar desse bebê? Ela disse, vai. Nada mais do que a mãe do próprio menino que estava naquele cestinho, Joquebede. Então, na hora que Miriam chegou, Joquebede pode ter até dito, você está me assustando, isso é verdade? A princesa achou meu filho. E vai com Miriam até lá. E a princesa diz, toma conta, faz com que ele cresça, saudável, logicamente, que eu vou te pagar o quê? Salário. Mãe, você recebe salário para criar seus filhos? Recebe não, meu amor. O salário que você recebe é a glória do Senhor Jesus. Amém? O salário que você recebe é estar forte, decidida, mesmo às vezes doente, cansada, com sono, cuidando dos filhinhos, preparando comida, lavando roupa. Ou não é? Oh, Senhor. É essa forma das mães serem tão valiosas para os filhos. E assim passaram-se 2, 3, 4, 5 anos. E, nesse momento, eu vejo 3 pontos fundamentais. Primeiro, é Joquebede fazer uma entrega de confiança. Confiança nos homens, não é? Confiança em Deus Todo-Poderoso. A primeira entrega foi quando ela lançou o cesto no rio com o menino. Ela confiou poderosamente no Deus que ela cria. A segunda, que é um momento especial, é de gratidão. Gratidão a Deus por ter recebido de volta aquele filho para criar. Quantas vezes a gente vê nos noticiários mães, eu pelo menos vi ultimamente, que abalou o meu coração. Ela chegou, a mãe, lanchou, deu 4, 5 horas, ela disse, eu volto ali, venho já, o menino com 4 anos, foi embora e até hoje ela não apareceu. Não sei se vocês viram no noticiário, não é isso? E eu fiquei pensando, gente, como pode uma mãe desaparecer, deixar uma criança? Tanto que o pessoal da lanchonete, do restaurante vizinho, foi quem acolheu esta criança e colocou no conselho tutelar. Que mãe é essa, amados? Desprovida de amor. Não é? Mas acontece que Joquebede, no segundo ponto, ela está agradecida. É gratidão a Deus por receber de volta e criar. E o terceiro ponto que nos chama a atenção nessa história toda é que ela tinha certeza que, ao entregar aquele filho, devolver à princesa, ela tinha noção de que, se ficar comigo, vai ser escravo. Mas, se ficar com a princesa, vai ser o quê? Um príncipe, assim como ele foi criado.
Ai, gente, eu fico, às vezes, imaginar como é que Deus trabalha. Eu sou avó. Imagina um faraó, vovô, tendo um hebreuzinho atrás dele. Vovô, vovô. Vocês já imaginaram isso? Pensa direitinho. São coisas de Deus. Aquela criança gritando feliz. Mas, além desses 3 pontos para a gente pensar, há também um outro que você, como pai, como mãe, hoje, embora seja o Dia das Mães, mas a família caminha junto. Pai e mãe têm que estar num equilíbrio emocional, no agir, no falar. Não adianta. Você tem, por obrigação, de viver debaixo da dependência do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando crescer, não se desviará. E foi o que aconteceu com Joquebede. Os 3 filhos dela foram ensinados sobre o que deveria e como deveria agir diante de um único Deus, soberano e fiel, o nosso Deus, que tudo pode, que é provedor, sustentador, certo? Ela não deixou de ensinar aos filhos. Mães, pais, não sejam irônicos com seus filhos. Ridículo é um pai que quer tirar gracejo com os filhos, deixando até as crianças chorando. Isso não só pequenos, mas os adolescentes também. Protejam seus filhos de todo ataque do inimigo. O inimigo, naquela época, era o perseguidor faraó. Mas hoje nós temos, e não temos pouco não, viu, amados? Nós temos muitos pais abusivos, drogados, que matam, pedófilos, que tiram, inclusive, a inocência das crianças. Na família, tios, primos, parentes, mães que abandonam seus filhos, venda de órgãos, ideologia de gêneros, sacrifício a ídolos. Para pensar um pouco. Se eles, na escola está protegido. Eu já deixei na escola, lá eles cuidam. Não, a Perlinha falou. Aqui na igreja é um elo muito forte para a formação de seu filho. Mas não é tudo. Se ele aprende aqui em casa, é palavrão, é briga, é reclamação, é murmuração. Que história é essa? O que é que ele vai ficar afirmando na sua mente, na cabecinha? Crescendo como? Casar não presta. Pai e mãe são horríveis. Não, gente. A gente tem que trabalhar como Joquebede fez com seus filhos. Todos eles deram para o segmento correto da geração hebreia, que foi feito promessa com Abraão, quando disse que ele daria o quê? A terra prometida. E quem foi o libertador do povo no Egito? Moisés. Quem ajudava Moisés? Arão. Quem estava junto de Arão e Moisés? Miriam. Joquebede era uma mulher de fé inabalável. Tanto que, no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, faz menção aos pais de Moisés. Significa que eles realmente viviam pela fé. Mas aí a gente, para concluir, começa a entender as providências divinas. Passo a passo. Lançar o menino no rio, Miriam acompanha, a princesa pega a criança, vê o cesto, se encanta, cria a criança como se fosse filho, um filho adotivo. Joquebede viveu por 3 meses um milagre. Milagre de estar com o seu filho. Nesse cenário de morte, onde crianças não nasciam, crianças eram lançadas no rio,
ela via Moisés crescendo. É algo assim que eu começo a imaginar. Por que só Moisés? Quantas crianças morreram? Mães e pais, sejam diferentes. Hajam com lealdade na sua família. Busquem crescer em conhecimento, em sabedoria, junto com seus filhos. Eu digo que lá em casa, na casa do meu genrinho e da minha tatá, que hoje não está aqui porque está cuidando da Debinha, não é? Nós temos um parlatório. E eu aprendo tanta coisa, amados. Eu até digo para minhas dorcas, né? Que eu aprendo muito com meu neto Daniel. E fico consultando. Você tem quase 80 anos, pastora Wanda. E como é que você pede lição para o seu neto? Peço sem nenhum constrangimento. Olha, eu li isso aqui e não entendi. Qual é o problema? Você não nasce sabendo? Peça orientação aos seus líderes. Se você não está conseguindo conduzir seus filhos, mãe. Mãe, quantas vezes você fica implorando, acordada, esperando por um filho que não chega, porque está nas drogas, porque está na bandidagem, ou porque se ausentou da casa do Senhor por algum problema que você não identificou até agora. Quantos pais destroem a personalidade dos seus filhos porque abandonam? Não querem saber, formam outros casamentos. E se você não for uma mãe firme... E aí eu abro um parênteses. Eu fiquei sozinha com 4 filhos. Um homem e 3 mulheres. Mayra, a mais nova. Laisa, casada no Canadá. A minha pastora Tássia. Meu pastor Júnior, em Maceió. Se eu não tivesse sido uma leoa, que pudesse deixar e ir fazer como a galinha que pega os pintinhos e coloca debaixo, eu não sei o que seria deles. Porque o que foi que aconteceu com a pastora Wanda? Eu não era pastora ainda, mas o marido abandonou. Deixou a casa, deixou os filhos. E muitas vezes eu precisei trabalhar por trás de um balcão de uma lanchonete, porque eu não tinha nem o pão, nem o ovo, nem a água para eles. Por isso, amadas, eu posso dizer daqui que Deus me guardou. Guardou meus filhos. Nenhum se desviou até agora, graças a Deus. 2 pastores. A minha Mayra, que se dedica no reino. A outra no Canadá, que é uma levita. Toca teclado, louva. O que eu quero mais da vida, amados? Meus genros, todos, 3, e a minha nora, são homens e mulheres de Deus. Mas eu paguei um preço de jamais abandonar os meus filhos. A opção foi ficar com meus filhos. Essa é a melhor opção na sua vida, mulher. Você que se sente abandonado, o marido saiu de casa, para de olhar para esse lado tão triste. Olha para a beleza de Cristo na vida dos seus filhos. Porque eles te fortalecem. Muitas vezes eu chegava tão triste, tão cansada, mas eu via meus filhos em casa e eu dizia, é deles que eu tenho que cuidar. E que Deus me dê muita saúde. Muita saúde. Porque eu não sei hoje qual é o seu gigante. Eu não sei. Pode ser a cura de uma doença que você precisa, o trabalho que está lhe oprimindo, que você gostaria de estar em outro trabalho, mas está fazendo porque precisa conciliar a sua casa, conciliar os filhos. Eu não sei se são filhos desobedientes, se é a sua procrastinação com relação à fé, a uma dedicação plena de colocar o joelhinho no chão e dizer, Deus, eis-me aqui, ouve o meu clamor como uma mãe que intercede pelos filhos.
Espera em Deus. Louve, adore, celebre. O propósito de Deus era Moisés ser um príncipe, vivendo no palácio. Mas a Joquebede não sabia. Mas ela acreditava que aquele filho era especial e que ele tinha uma missão a cumprir. E é assim que Deus faz. E é assim que Deus quer fazer na sua vida, na vida dos seus filhos. Eu vejo a bondade de Deus nessa igreja, com a proliferação de tanta criança nascendo. Crianças que vão ser bênção do Senhor. Eu acho que eu vou viver mais alguns anos, né? Em nome de Jesus. Então, eu vou ver crianças andando aqui e vindo para este púlpito pregar. Filho da Nath, filho da Karina, filho da Mayra, filhos da... Como é que foi o chá ontem? Da Pati, não é? Da Poli, também o Caleb. Gente, nós precisamos crer nisso. E eu quero ver também da Rafa. Em nome de Jesus. Crianças como missionários, missionárias, aqui na frente, louvando e engrandecendo, igual o pai faz, tocando violão, guitarra. É assim que Deus faz. Ou então, né, Karine, nas danças de louvor ao Senhor, como Miriam dançava. É assim que Deus faz, amados. Ele confunde tudo e Ele faz como Ele quer. Bom, as mães, vamos ficar de pé? Mães, coloque a sua mão no coração. Pais, coloque a sua mão na cabeça, na mente. As mães no coração e os pais na mente. Pai, é para refletir. É para pensar. Eu estou produzindo bênçãos? Porque a mulher precisa resplandecer, levantar e resplandecer, porque a tua luz vai brilhar. Amém? Espera em Deus. Deixe o agir eficaz de Deus produzir frutos em abundância, mãe. Pai, seja um homem equilibrado emocionalmente no agir e no falar. Pare de ser estourado. Ouça sua esposa. Frutifique com domínio próprio. Longanimidade para vocês, homem, deve ser uma constante. Eu sei que vocês chegam cansados do trabalho, mas a esposa também chega, ela cuida dos filhos, cuida da casa. Eu acho que o trabalho é até mais dobrado do que o do homem. Por isso, também espere em Deus. E faça da sua vida um exemplo de fé inabalável. Um exemplo de sabedoria. Seja uma mulher criativa como foi Joquebede. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem ajudado essa família Hebron. Cada pai, cada mãe tem buscado da maneira que lhe convém. Mas é da maneira que Deus quer que você busque o Espírito Santo. Busque a vontade soberana de Deus sobre sua vida. Que você possa todos os dias abençoar os seus filhos. Ao sair e ao entrar, você diga: Senhor Jesus, seja entronizado na vida dos meus filhos. Que o Senhor possa dar livramento a eles, aonde quer que eles estejam. Senhor, me faz uma mãe estrategista. E que essa estratégia não seja humana, mas seja uma estratégia divina, vinda do alto. No poder e na graça maravilhosa de Jesus.
Amém, igreja? Que Deus abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amanda, eu te agradeço por você ter trazido a palavra. Eu te agradeço por trazer a palavra aqui. Ela é impactante. Eu não sou mãe, eu sou só filha, mas eu pego isso para mim como exemplo das minhas experiências, porque tem a frase que fala: ensina o teu filho o caminho que deve andar. E muitas vezes, quando minha mãe ela estava lendo a Bíblia, livros, eu ficava sentada do lado dela escutando. E a partir da atitude dela, hoje eu peguei amor pela leitura, tanto da palavra quanto de diversos livros. Então, quando fala, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, eu não vejo só como ensinar, vá para a direita, faça isso, faça aquilo, não, mas seja o exemplo. Segure na mão dele e fala, vamos por aqui, assim é melhor, se espelhando, com certeza, na palavra de Deus, que é o fundamental para a gente. Esse é o caminho correto, e que eu agradeço a Deus por ter me dado essa mãe abençoada, que me ensinou, continua me ensinando, e é um exemplo para mim. Eu te agradeço por trazer essa palavra abençoada, e eu tenho certeza que falou com cada um de nós, tanto com os pais, com as mães, com os filhos e com as filhas. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Vamos levantar as nossas mãos e agradecer a Deus pela vida da nossa pastora querida. Deus amado e querido, Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos, pois Tu és bom, Tu és maravilhoso, ó Pai, o tempo todo. Pai, aqui está a Tua serva, Senhor Jesus, que trouxe uma palavra vinda do Senhor para os nossos corações nessa noite. Pai, eu coloco a vida dela em Tuas mãos, continua abençoando, continua honrando e usando a Tua filha, Pai. Deus, dá saúde, Pai, visita, Deus, onde ela precisa neste momento, Deus, e entra com a provisão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca do alto da cabeça as plantas dos pés, ó Deus, e vai tocando ali onde ela precisa, restaura aquilo que é preciso, restitua aquilo que é preciso. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da pastora
Wanda, Deus, com toda sorte de bênção. Que ela continue sim, Deus, sendo canal de bênçãos nas nossas vidas e sendo usada, Deus, se colocando à disposição do Senhor para ser usada como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela vida dela. Amém.